O Senhor esteja convosco e com sua família que está me ouvindo nesse momento. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Estarei gravando neste segundo vídeo, como prometido, a segunda parte do estudo sobre o Anticristo. E nesta segunda parte estaremos estudando sobre dois pontos principais. O primeiro ponto que estaremos estudando é quem será o Anticristo. E o segundo ponto que estaremos estudando é a nacionalidade do Anticristo. Então, vamos focar aqui nesses dois itens e vamos aprender com a Bíblia Sagrada quem será o Anticristo e, segundo ponto, a nacionalidade do mesmo. Quando falamos de quem será o Anticristo, há muitas especulações, muitas falácias, e devemos analisar a luz da Bíblia sobre isso. Devemos ficar atento, orar, estudar a Bíblia Sagrada, para não ser enganado com os falsos ensinamentos. E no primeiro ponto, quem será o Anticristo? Eu classifiquei aqui 5 pontos que são mais comentados nesses últimos tempos, de quem será o Anticristo. Primeiro ponto de quem será o Anticristo vem dos preteristas ou historicistas. Eles afirmam, do Apocalipse, esses preteristas, afirmam que o Império Romano e o Papado, a religião muçulmana e etc., será o Anticristo. Dizem que já se cumpriu na história, que o Anticristo já veio. Então, esse ponto de vista que afirmam quem será o Anticristo, os historicistas, ou que também chamamos de preteristas, eles afirmam que o papado era o Anticristo. E também a religião muçulmana, eles variam entre si, e etc. Segundo ponto que afirma, a corrente teológica que afirma quem será o Anticristo, no início da Idade Média, Maomé era o candidato preferido para esse ponto de vista aqui. E mais tarde passou a ser os papas, e assim eles também afirmam que iria encontrar vários imperadores ou hereges, que poderiam portar esse título de Anticristo. Mas principalmente aqui esse segundo ponto, Maomé era o candidato preferido desse ponto de vista teológico, que afirmava que o Anticristo era Maomé. Era o ponto mais preferido. Terceiro ponto que afirma quem é o Anticristo, ou quem será o Anticristo, veio dos tempos da Reforma. Ou seja, dependendo do que lado o intérprete escolhesse nesse período, uns diziam que era o Papa, outros também afirmavam que era o próprio Martinho Lutero, nesse tempo da Reforma, por ele ter aplicado as 95 teses lá na porta do templo e rachar a Igreja Católica, como creio que você conhece essa história de Martinho Lutero. Então muitos passaram a chamar ele de o Anticristo, na visão católica, se rebelou contra as suas doutrinas. Então ele era chamado de Anticristo, o Martinho Lutero, aqui desse ponto de vista, nos tempos da Reforma. Tanto o Martinho Lutero como também os próprios papas, nesse tempo da Reforma era muito comentado entre os estudiosos, e principalmente os papas. E o quarto ponto de quem será o Anticristo é a visão da falácia popular. Escritores liberais e modernistas
normalmente afirmam que o anticristo do Novo Testamento somente reflete antigos mitos pagãos, nos quais os primeiros cristãos ainda acreditavam, ou noções judaicas transmitidas ao cristianismo pelos primeiros cristãos. Eram muito comentados no princípio. E o segundo e o quinto ponto de quem será o anticristo, quinto e último, é um site agora novo, recente, que está bombando aí. Eu estudei e analisei sobre esse site, que afirma quem é o anticristo. Ele afirma que, o criador desse site, ele afirma que o anticristo é Donald Trump. Ele afirma que ele é o anticristo. Baseado em que esse presidente americano, afirmado que é o anticristo segundo esse site, ele apresenta as provas baseadas no número 666, o chamado número da besta, descrito no capítulo 13 de Apocalipse. Então, baseado nesse número, esse site afirma que Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, é o anticristo. Por quê? Eles apresentam provas baseadas nesse número, como eu já notifiquei para você memorizar. Tem um prédio de Trump que está localizado na Quinta Avenida 666 em Nova York, com esse número. É interessante que o clã Trump está em processo de construção também de um edifício em Nova Jersey no valor de 666 milhões. Então, baseado também neste número, eles afirmam que o presidente é o anticristo. É interessante que a altura também desse prédio, desse edifício, é 666 pés. Ou seja, pés quer dizer metro, né? 203 metros. E também o Trump Tower, que se encontra na Quinta Avenida, que também tem esse mesmo número, 666 pés de altura. Então, baseado nisso, no número 666, eles afirmam que o anticristo, esse site afirma que o anticristo é Donald Trump. Então, amados, aí você diz, e o que você, dentro desses 5 pontos, o que você afirma, irmão? Do meu ponto de vista, quem será o anticristo, nós não devemos dar crédito a esses 5 pontos aqui que eu falei para os irmãos. Não devemos dar crédito a essas especulações. De acordo com a Bíblia Sagrada, irmãos, está escrito que somente o anticristo somente há de aparecer depois do arrebatamento da igreja. É bem verdade que o anticristo não é uma lenda, é um fato real, ele é homem real, vai aparecer, que o homem acredite ou não, vai aparecer, é real. Mas esses 5 pontos que esclareci aí para os irmãos, é falácia. Não devemos dar crédito nessas especulações, que o anticristo é o presidente, ou que foi o que é, que alguns esses historicistas ainda hoje afirmam que é o Papa. E não devemos dar crédito a isso. Vamos ficar com Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. A coisas ocultas, as reveladas pertencem a nós e as ocultas pertencem a Deus. Então, irmãos, não devemos dar crédito nem a esse site, nem a essas outras 4 interpretações de quem será o anticristo. Ninguém pode afirmar quem será o anticristo nos nossos dias atuais que vivemos, porque o anticristo só será revelado e conhecido face a face quem ele é verdadeiramente depois do arrebatamento da igreja. Deus não permitirá que ele reine, atue com a igreja aqui na terra. Isso é falácia, heresia. Não devemos dar crédito
a esse tipo de especulação. O segundo ponto principal que eu quero entrar aqui agora, para nós conversar, é sobre a nacionalidade do anticristo. Há três pontos teológicos que afirmam sobre a nacionalidade do anticristo. E eu quero aqui fazer uma síntese desses três pontos principais. O primeiro grupo e corrente teológica que afirma a nacionalidade do anticristo dizem que ele será de nacionalidade israelita, ou seja, esse primeiro grupo interpreta que a nacionalidade do anticristo ele será um judeu. Esse é o primeiro grupo que defende essa teologia. E o segundo grupo que defende é que o anticristo, a nacionalidade do anticristo será um gentio, ele será um gentio. E o terceiro grupo que defende a nacionalidade do anticristo é que o anticristo será um muçulmano. Então, diante dessas três interpretações, dessas três correntes, eu sigo uma delas e defendo a minha tese. Eu vou esclarecer para os irmãos daqui a pouco o porquê. Então, o primeiro ponto que defende a nacionalidade do anticristo como judeu, quem criou essa doutrina, essa interpretação, ela vem do intérprete Irineu. Irineu foi quem criou essa doutrina, essa interpretação vem dele. Ele diz, Irineu e os que defendem essa tese, diz que o anticristo se levantará da tribo de Dan, com base nos trechos de Gênesis capítulo 49 e versículo 17. E também Deuteronômio capítulo 33, versículo 22. Por quê? Este grupo baseia-se a sua interpretação, porque no fato da tribo de Dan estar excluída da relação das duas tribos de Israel, mencionada pela última vez na Bíblia em Apocalipse. Capítulo de número 7, versículo 4 a 8, você vai ver que lá essa tribo está excluída. Então, por isso eles afirmam que o anticristo vai vir da tribo de Dan. Esse mesmo grupo defende a sua tese baseada em mais dois versículos da Bíblia, em Daniel capítulo 11, versículo 37 e 40. Então, eles dizem que e ao Deus de seus pais, como está escrito em Daniel, no versículo 37 do capítulo 11, não terá respeito. O anticristo, que é um judeu, segundo essa interpretação, ele não terá respeito algum ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E no fim dos tempos, segundo essa interpretação, o rei do sul lutará com ele. Ao rei do norte o acometerá com carros, em Daniel capítulo 11, versículo de número 40. Para esses intérpretes, o rei do norte prova que o anticristo virá da divisão da Síria, resultando da distribuição do Império Grego. Portanto, para esses intérpretes, eles afirmam que o anticristo será realmente um judeu sírio, que se levantará da Síria. Então, eles afirmam, baseado nessas referências bíblicas que já comentei, que o judeu será de nacionalidade, ou que o anticristo será de nacionalidade judeu, que vem da Síria, um judeu sírio. E o segundo grupo, que defende a tese da nacionalidade do anticristo, é que ele é um gentio. Com base em Daniel também, capítulo de número 11. Esse capítulo em foco de Daniel 11 fala de Antíoco Epifânio, ou seja, ele era um gentio. Antíoco Epifânio era um gentio que tipificava o anticristo. Então, já que Antíoco Epifânio é um tipo do anticristo, ele também será um anticristo no fim dos tempos. A nacionalidade dele será um anticristo no fim dos tempos, segundo essa tese. E a terceira defesa, corrente teológica, que defende a nacionalidade do anticristo, é
que o anticristo será um muçulmano. Ele será um muçulmano, segundo esse ponto de vista. Mas desde já eu já quero refutar aqui esse ponto de vista teológico deles, porque em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, quebra essa tese. Está escrito assim: se levantarás, descreve que o anticristo, em 2 Tessalonicenses 2 e 4, se levantará e se engrandecerá sobre tudo, todo Deus. O apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, descreve que o anticristo opõe-se e se levanta contra tudo que se chama Deus, o objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Essa referência aqui do versículo 4 do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses quebra essa tese, afirmando que o anticristo será muçulmano. Por quê, irmãos? Para um muçulmano não existe outro Deus além de Alá. Essa é uma das primeiras refutações para essa tese cair por terra. Além de Alá e Maomé, que é o seu profeta. Se um muçulmano declarar ser Deus, assim como o anticristo vai declarar, irmãos, ele estará pisando a confissão da fé muçulmana. Então, por isso, essa tese cai por terra nesse primeiro ponto. Em segundo ponto, refutando aqui essa tese que o anticristo será um muçulmano, é que os muçulmanos são monoteístas. Ou seja, os muçulmanos, eles adoram o único Deus. Então, dessa forma, o muçulmano seria considerado ateu por aqueles que creem no livro sagrado, ou seja, no Alcorão. Então, amados, essa tese cai por terra. E por que eu defendo... Você pode perguntar, irmão, que tese é que você defende? Eu defendo a tese desse segundo ponto. E por que eu defendo? Porque o anticristo, verdadeiramente, a nacionalidade dele será gentio. Ele vem de nacionalidade gentia. Por quê? Tipologicamente, Antíoco Epifânio, no capítulo 11 de Daniel, ele foi um gentio. Então, tipologicamente, o anticristo também tem que vir da nacionalidade gentia. Segundo, simbólica. Simbolicamente, baseado em Apocalipse capítulo 13, a besta que subiu do mar. O anticristo, o mar na Bíblia, simboliza nações, multidões, em toda referência concernente a isso. Então, o anticristo vai se levantar das nações gentias. Então, por isso eu afirmo que ele vem da nacionalidade gentílica. E segundo e terceiro ponto, com relação ao semitismo. O anticristo será o antissemita mais contagiante de todo o tempo. Ele será mais antissemita do que Hitler, do que Nero, do que todos que se levantaram contra o povo judeu. Então, por isso eu defendo essa tese que o anticristo será um gentio. Amados, fiquem com Deus, que Deus abençoe. Não perca outros vídeos que vem aí sobre escatologia. Que Deus abençoe. Eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Amém? Fica com Deus.